A resenha de hoje é de um livro de romance chamado O Amor Mora ao Lado. Eles eram apenas bons amigos, não podiam se tornar amantes. É da editora Nova Cultural, da autora Suzane Ellison. Contém 192 páginas e é um romance da coleção Júlia. Eu acho que aqui do lado tem o número da edição 85. É porque tem vários romances, assim, dessas coleções. Esse aqui é o número 85. Ele tá muito acabadinho, gente, que ele é do ano de 1987. Ou seja, esse livro é mais velho que eu. Ó, ele já foi colado algumas vezes, remendado. Mas, assim, gente, ele é maravilhoso. Sério, eu comecei a ler esse livro de noite, no outro dia de manhã. Ou melhor, comecei a ler esse livro ontem de noite. Hoje de manhã eu já acordei, já peguei ele e terminei. Porque, olha só, tá tudo amareladinho, ó. Já tenho que colar aqui, tá soltando. Eu tive que ler com o maior cuidado, olha só como são as páginas. Mas, assim, ele é muito maravilhoso. Eu vou ler pra vocês a sinopse e falar o que eu achei, contar pra vocês a história do livro. Aí vem escrito assim a sinopse atrás. O Amor Mora ao Lado. Aí vem escrito o nome da autora, né, que é a Suzane Ellison. É o primeiro livro que eu leio dessa autora, eu não conhecia. Ted provou a Roslyn que a realidade era mais maravilhosa que o sonho. Ted era o melhor amigo de Roslyn e um segundo pai para seus filhos. Ele ajudara a superar o trauma do divórcio, assim como Roslyn ajudara ele e aos filhos a se recuperarem da morte da Ellie. Mãe e esposa maravilhosa. Mas, de repente, Ted começou a falar em casamento. Roslyn sonhava em ser conquistada com jantares à luz de vela, não com noitadas barulhentas com as crianças numa pizzaria. Por isso, não conseguia entender o que estava acontecendo. Porque cada vez que Ted se aproximava, desejava desesperadamente sentir os lábios dele sobre os seus, as mãos fortes e seguras acariciando seu corpo. Ai, gente, tem umas partes desse livro que são assim, bem tensão sexual, bem hot, sabe? Assim, não tem nada de mais escrito. Se você espera aquelas cenas super hot e tal, não tem. Mas o romance deles tem uma tensão sexual, assim, desde o início do livro, que você fica naquela expectativa o tempo todo de agora vai, agora eles vão se beijar, e nunca se beijam. Então, meu Deus, a gente vai lendo o livro, a gente quer ler o livro todo super rápido. E olha só, gente, eu achei engraçado porque o personagem principal, o Ted, ele não parece com o pai da Bella Swan de Crepúsculo. Gente, sério, depois que eu vi a imagem aqui do cara e vi isso, eu fiquei rindo, eu tive uma crise de riso e eu não consegui, tipo assim, me concentrar no personagem, sabe? Eu me senti atraída pelo personagem. Aí eu pensei assim, gente, se eu ficar pensando nesse cara bigodudo, pensando no pai da Bella Swan, não vai dar pra mim. Aí eu criei uma imagem de como seria o Ted perfeito na minha cabeça. E aí eu fui lendo o livro como se o personagem tivesse a aparência do Gerard Way, do My Chemical Romance. Tinha a ver com a descrição do personagem do livro? Não. Mas eu acho ele mais atraente do que o personagem do livro. E como eu tava lendo, isso fez eu gostar mais do personagem. Eu não sei se faz sentido pra vocês, assim, quando vocês não gostam da descrição da aparência do personagem, se vocês mudam na cabeça de vocês pra poder ficar, de certa forma, mais atraente. Bom, algumas coisas que a gente tem que saber sobre a Roslyn, né? Achei esse nome meio estranho, mas como o livro é estrangeiro, ok. Enfim, gente, o que acontece? A Roslyn, ela é uma mulher que ela tem 34 anos e ela já tem 3 filhos. Sim, pasme. Ela tem a minha idade e tem 3 filhos. Ela já tinha um casamento. Ela teve um casamento que durou cerca de 13 anos e tal. 13 anos ou um pouco mais. Ela casou super jovem. Ela se casou com um cara, assim, que foi tipo o primeiro amor dela, que se chama Doug. Ela casou e teve esses 3 filhos. E aí eles moravam num lugar que era super pacato, assim, numa cidade pequena, assim, super pacata. E do lado eles tinham vizinhos que viraram os melhores amigos dele. Os vizinhos se chamavam Ellen e se chamavam o Ted. Ted e Ellen. O casal que morava na casa do lado. E aí
o casal que morava na casa do lado, né, o Ted e a Ellen, eles tiveram apenas 2 filhos. Eles tiveram um menino e aí depois a Ellen engravidou da menina, ela teve algumas complicações, ela acabou morrendo, não deu para saber se ela morreu no parto ou se ela morreu poucos meses depois de ter a filha mais nova. A questão é que como eles tinham virado amigos, a própria Roslyn começou a cuidar dos filhos do Ted como se fossem filhos dela, até porque ela tinha crianças pequenas em casa, como eram vizinhos, eles ficavam brincando, passando do quintal de um pro outro. O Ted chegou até a fazer a colocar um portão para as crianças poderem ter livre acesso um quintal do outro, sabe? Para vocês verem o nível de intimidade que esses vizinhos tinham. Sendo que aí o que aconteceu? O Doug, ele simplesmente percebeu que o casamento dele estava monótono, que ele não amava mais a esposa. E aí ele pediu o divórcio para ela. E deixou ela ficar com a casa e tal, foi morar em outra cidade. E aí ela ficou com a guarda das 3 crianças. Ela ficou super abalada, porque ela não esperava o divórcio, pra ela tava tudo bem e tal. Então, assim, ela passou... O livro, quando inicia, já se passaram 1 ano que ela se divorciou, e nesse 1 ano que ela teve o divórcio, ela nunca ficou com ninguém. E o Ted, ele depois que a esposa dele morreu, já faz alguns anos, já fazem na faixa aí dos 5, 6 anos que a esposa dele morreu. E também não fala no livro se ele ficou com alguém, ou se ele ficou, não foi nada sério, porque assim, ele fala que ele não se envolveu com ninguém, que ele nunca mais sentiu nada por alguém como ele sentia pela Ellen, né, que era a esposa dele, que morreu, que ele ficou viúvo e tal. E ele acaba se apaixonando pela Roslyn, porque ela é bonita, além dela ser bonita, ela é uma mulher super trabalhadora, super prestativa, organizada, a casa dela tá sempre bonita, o jardim dela tá sempre lindo, os filhos bem cuidados, ela toma conta também e cuida bastante dos filhos dele, né? O Ted, ele trabalha em uma fábrica e ele passa muito tempo nessa fábrica, ele não tem tempo de olhar os filhos. Então a Júlia acaba ajudando com essa questão de almoço, de colégio e tudo mais. E assim como ele também ajuda, o Ted ajuda a Roslyn também quando ela tá... Eu falei Júlia porque o nome do livro é Júlia, gente, desculpa. Mas os personagens principais é o Ted e a Roslyn. E assim, do mesmo jeito que ela ajuda ele com os 2 filhos dele, né, que é um casal de filhos, que são crianças menores do que os filhos que ela tem, ele também ajuda ela. Então, tipo assim, ai, a lâmpada queimou, ai, meu chuveiro estragou, ele vai lá e troca. Todos os pequenos consertos, assim, de casa, tudo que é dito, assim, trabalho de homem, que ela precisa de um homem, que ela precisa de alguém pra ir fazer na casa dela, ela chama ele. E eles já se conhecem há 13 anos, então, assim, eles têm uma intimidade muito grande. Um frequenta a casa do outro, eles marcam churrasco em família, eles vão pra pizzaria. Tem um dia da semana que é específico que eles sempre vão nessa pizzaria que tem brinquedo, eles levam as crianças, né? Afinal, juntando os 2 são 5 crianças, né? Então, eles acabam sempre preferindo lanchar e jantar nessas pizzarias que tem esses brinquedos assim grandes, porque as crianças se divertem bastante e eles acabam colocando a conversa também em dia. Sendo que, o que acontece, gente? Acontece o previsto, que era o Ted se apaixonar pela Roslyn. Sendo que a Roslyn, ela não se apaixona por ele. Assim, ela ama ele. Ela aprendeu a ter um amor, uma admiração muito grande por ele, porque ele é um cara incrível, ele é um pai incrível, ele é uma pessoa super educada, ele é super gentil, ele ajuda todas as pessoas à volta, ele é um homem super centrado, assim, no trabalho e tal. Sendo que ela vê ele como um amigão, sabe? Apesar dele ser super sério e super certinho com o trabalho, com as coisas dele assim, ele é um cara muito de boa, ele é desorganizado, ele se veste mal, ele tá um pouquinho acima do peso, o cabelo dele vive bagunçado, ele usa roupa furada, roupa manchada, ele não liga muito pra nada, ele anda assim com carro velho. Ele é um cara super de boa e divertido, sabe? Ele é aquele cara que conta piada, que tem um humor, assim, muito legal de você assistir série, filme com ele. Então ela realmente vê ele como amigo, ela não consegue sentir atração por ele, tipo assim, como um homem, sabe? E isso fica muito evidente quando em um dia ele ia ter uma reunião super séria no trabalho dele. E aí o carro dele tinha dado problema
E um amigo do trabalho dele tinha dito que ia estar passando por lá mesmo, perto da casa dele, que ia dar carona pra ele. E foi lá pra levar umas papeladas pra ele assinar e depois eles iriam pra reunião. E o nome desse cara é Kent. Eu esqueci agora o sobrenome dele, mas é tipo assim, Kent, tipo do Clark Kent, sabe? Do Superman. Sendo que o nome do cara não era Clark, era só Kent alguma coisa. Esqueci agora o sobrenome do homem, gente. Ah, enfim, o sobrenome do homem não importa. Eu vou chamar ele de Kent porque é o nome dele. E o Kent pensa num homem lindo. O cara é alto, é branco, é bronzeado, tem olhos claros, tem topete, anda de carro importado, anda só com terno assim de linho, só roupas caríssimas, sapato italiano, só aquelas coisas assim, só de gente tipo assim, muito, 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 muito rica mesmo. Parece um galã de cinema. Eu ia falar galão, a louca. Parece um galã de cinema. E aí, a Roslyn, ela tava voltando de uma caminhada dela, né? Que ela faz caminhada pra tentar emagrecer e tal. Ela tenta cuidar minimamente, assim, da aparência dela. Apesar dela não ser uma pessoa super vaidosa, mas ela tenta, né? Ainda mais porque ela ficou com complexo, porque o ex-marido dela, o Doug, quando ele pediu o divórcio pra ela, ele já estava apaixonado por outra. E no livro deu a entender que ele traiu ela, sabe? Que ele terminou o casamento já pra se casar com outra. E ele largou ela com 33 anos e 3 filhos e foi ficar com uma novinha de 22, sabe? Então, assim, ela se sentia muito complexada porque ela achava que o corpo dela não tava legal depois dos 3 filhos. Ela se achava um pouco velha para a idade dela e tal. Então, o que ela podia se cuidar, assim, de tentar andar mais bem vestida, cheirosa e tentar emagrecer também, ela fazia. E aí, nisso dela tá fazendo o exercício dela fazer a caminhada, a corridinha dela matinal, ela acaba dando de cara com o Kent e ela fica tipo, oh my god, que perfeição. Como assim esse galã de cinema está aqui na porta da minha casa? Porque o que que acontece? O Roslin, né? A Roslin e o Ted, eles moram em um lugar que é tipo um condomínio fechado assim de casas mais antigas. E as casas são muito parecidas. A casa dela e do Ted, tipo assim, é igual. A diferença é que o jardim dela tá bem cuidado e o jardim dele é todo estrupiado, sabe? Então essa é a diferença, mas a casa é literalmente a mesma estrutura de casa, mesma varanda, mesma posição de janela, mesmo tudo. E aí o Kent, ele se confundiu. E em vez dele ir pra casa do Ted, ele ficou com o carro estacionado na frente da casa dela. Então ela acaba meio que puxando assunto com ele, também puxa assunto com ela. Ele acha ela muito bonita, ela é branca, tem olhos azuis, tem cabelo castanho, o cabelo dela é bem grande, é um cabelo ondulado, bem bonito, cheio, sabe? Ela tem seios fartos, ela é um pouco baixinha. E aí ela tá usando uma roupa meio que de pelucinha assim, cor marsala, quando ele vê ela, e ele acha ela uma mulher incrível e tal. E ele comenta com ela que o Ted fala bastante dela pra ele, que ele já até queria conhecer ela antes, e que ele não esperava que ela fosse uma mulher tão bonita. E aí ela fica toda, né? Aquela pessoa assim, nossa, não acredito que um homem desse porte está me achando uma gostosa. Como assim, gente, sabe? E isso dá assim, ajuda a dar um grow up na visão que ela tinha dela mesma, sabe? Porque ela tava muito fundo do poço, mesmo já tendo passado esse 1 ano que o casamento dela terminou. Aí o Ted chega, apresenta eles, mas eles já tinham se apresentado e tal. O gatinho do Ted aparece, aí ela pega o gatinho dele assim no colo. Aí o Kent gosta de gato, vai lá brincar com o gato também. O gato se chama Capitão, é o gato do Ted. Porque as crianças, os filhos do Ted amam animais. Aí ele tem esse gato que é assim, um gato gordo muito fofinho, um siamês muito fofinho. E aí, depois disso, vai desenrolando assim, falando bastante sobre a rotina dela e do trabalho. Boa parte do livro não fala tanto das crianças. Por quê? Porque o livro tá passando no mês das férias. Então, os filhos dela, os 3 filhos dela, estão com o pai, estão com o Doug. E o casal de filho do Ted tá com a mãe dele, né? Ele deixou com a avó. Já que ele não teria tanto tempo assim para olhar as crianças e tal, ele quis
deixar as crianças com a avó e também para não ficar sobrecarregando a Roslyn, né? Porque você pensa, poxa, se os filhos dela estão com o pai, eu que sou vizinho vou ficar deixando as minhas crianças com ela para ela ficar cuidando em tempo integral? Sem noção, né? Fora isso, ainda tem a Sarah, que é uma menina, assim, nova, bonita, que trabalha de babá pra ele, assim, quando a Roslyn não tem como ficar com as crianças, ele vai e contrata essa babá, né? Que é a Sarah. Aí o Ted trabalha nessa fábrica que eu falei. E com o Kent e com outros dois caras lá, que eu não lembro agora o nome, não gravei, uns sobrenomes meio difíceis, assim, então por isso que eu não gravei. E aí ela trabalha com uma menina. A Roslyn, ela tem um emprego e uma imobiliária e tal. E tem uma casa na montanha que, assim, que ela é super apaixonada. Eu acho que o nome do lugar é Rua das Alamedas, algo assim. E é tipo uma mansão antiga e tem a aparência super vintage, super romântica. E é o sonho dela morar nessa mansão. Sendo que ela não tem dinheiro pra comprar. E aí, toda vez que vem um casal, assim, novo, que quer comprar uma casa bem grande na área, assim, ela sempre marca de visitar esse lugar, não porque ela esteja realmente tentando vender aquela casa pela imobiliária, mas porque é o sonho dela, então ela tenta levar todos os clientes lá só pra ela mesma poder ficar vendo a casa, sabe? Ela tem essa questão de ser bem sonhadora e tal. Ela não é rica, tá, gente? Ela passa um pouco de dificuldade pra poder criar os 3 filhos sozinha. Esse trabalho dela, ela não recebe tão bem assim, porque ela só recebe melhor quando ela consegue realmente vender algum imóvel. E eles moram numa cidade que é tipo cidade interior, é uma cidade mais afastada. Então, não é todo mundo que quer realmente comprar imóveis lá. Fora que, uns anos atrás, tipo 52 anos atrás, teve um acidente super grave nessa fábrica que o Ted e o Kent trabalham, que teve vazamento de gás e morreram mais de 100 e não sei quantas pessoas, agora eu esqueci. Eu acho que 117, 120 pessoas, algo assim, morreram. Tanto o trabalhador da fábrica quanto pessoas que moravam, tipo assim, em volta da fábrica. Então, foi um escândalo na época. A fábrica quase fechou, mas não fechou. Acabou comprando os terrenos em volta, assim, pra poder meio que restringir mais a área, né? E aí, depois de todos esses anos sem dar problema nenhum, teve um vazamento de novo, mas dessa vez os funcionários só passaram mal, não teve, tipo... Chegou a ter incêndio, mas não chegou a morrer ninguém e tal, eles abafaram o caso pra mídia não ficar sabendo, porque senão correria risco de tentar interditar a fábrica e tudo mais. O Ted estava com muito medo de perder o emprego dele, aí ele e o Kent, eles tentam, assim, se juntar pra tentar descobrir o que deu aquele incêndio na fábrica, sabe? Uma coisa que eu tenho que contar pra vocês, o Ted, ele já tinha meio que se declarado pra Roslyn falando que queria ter um relacionamento com ela, que queria casar com ela, já que eles já viviam meio que como se fosse um casamento, porque um cuidava da casa do outro, dos filhos do outro. Quando eles tinham algum momento de lazer, fosse pra acampar, durante as viagens das férias, ou ir num restaurante, ou qualquer coisa assim, todos eles iam juntos, então... eles mesmos, tanto ele quanto a Roslyn, quanto os filhos, se tratavam como se fosse da família e se consideravam uma grande família, e que a única coisa que realmente não fazia eles serem uma família completa e verdadeira era o fato dos dois não serem casados, deles não terem um relacionamento amoroso. Sendo que a Roslyn falou pra ele que isso seria impossível porque ela tinha um amor por ele, mas que era um amor, assim, familiar, quase como se fosse um amor de irmão, sabe? Que ela não sentia atração por ele. E, gente, isso magoou demais ele, assim, sabe? Depois disso, ele meio que tomou vergonha na cara e deu um grow up, sabe? Ele começou a se vestir melhor, ele emagreceu, ele deixou a barba crescer, ele mudou o corte de cabelo, ele virou, tipo, outro homem, a ponto das mulheres em volta começarem a reparar ele, coisa que não reparavam. Pra vocês terem noção, a Lila, que é a amiga da Roslyn, uma das melhores amigas da Roslyn, que trabalha com ela lá na imobiliária, começa a dar mole pro Ted. E é só a partir desse momento que ela começa a dar mole pro Ted que a Roslyn começa a ter ciúme dele e começa a pensar em como vai ser a vida dela
Nesse momento eu acho ela muito egoísta e muito sem noção, né? Porque assim, ela usa literalmente o cara pra tudo, pra carona, pra cuidar da casa dela, pra ajudar com os filhos, pra acampar, pra fazer tudo. Sendo que ela não quer ficar com ele porque ela não ama, não vê ele desse jeito, quase não enxerga ele como um homem. Tanto que ela fica toda animada quando ela vê o Kent e vê que ele, tipo, tá dando em cima dela e tal. Ele chama ela pra sair, ela aceita na hora. E o Ted fica muito, assim, muito chateado com isso, né, cara? Porque era o sonho dele ter alguma coisa com ela e ela não queria nada com ele. E ele pensa assim, bom, já que ela realmente não me quer, vou partir pra outra. E a Lila, que é amiga dela, começa a dar mole pra ele. E a Roslyn começa a ter ciúme deles, sabe? Mas ela não pode se meter muito, afinal ela deu fora nele, então ela não tem que se meter na vida dele. Ela chega a sair com o Kent 2 vezes, sendo que não é exatamente como ela gostaria e tal. O primeiro encontro deles é maravilhoso. Quando ela chega em casa, ela vê que ela recebeu uma orquídea. Aí ela prende a orquídea como se fosse um... Essa orquídea que ela ganha, gente, não é uma orquídea tipo assim, planta, tipo vaso, sabe? É como se fosse um broche daqueles negócio de baile americano, sabe? Que a gente vê em série. Aí ela ganhou esse enfeite de orquídea, aí ela colocou nela, eu não lembro bem se era uma pulseira ou se era um broche, algo assim. Aí ela colocou. E aí o Kent, quando chegou com o carro dele importado e tudo mais, ele levou ela no melhor restaurante e mais caro, um restaurante que ela nunca foi, porque assim, é só gente muito rica mesmo que vai, então ela ficou super encantada. No final do encontro deles, ele beija ela dentro do carro, pouco antes de entrar no carro, depois eles se beijam no carro. Aí ele tenta convencer ela a ir pra casa dele, e vocês imaginam por que ele quer que ela vá pra casa dele, né? Isso, pra fazer o que vocês imaginam. Sendo que ela pensa assim, gente, é a primeira vez que eu saio com um homem, tipo, depois de 1 ano que eu tô solteira, e esse beijo já mexeu comigo e tal, eu quero ir mais devagar, então não vou aceitar ir pra casa dele, porque ele não vai querer só um beijo da minha parte. E aí ele vai levar ela até em casa. Nisso que ele leva ela até em casa, eles acabam dando de cara com o Ted. E, gente, o Ted tá totalmente transformado. Tá com o cabelo penteado, tá com a barbinha feita, tá vestindo um terno branco, lindo, assim, tipo lindo. E ele tá super revoltado, porque dias antes ele já tinha falado com ela que ia levar ela pra jantar. Ela aceitou o pedido dele pra sair pra jantar e ela simplesmente esqueceu. E nisso que ela esqueceu, ela aceitou o convite do Kent e saiu. E eles voltaram tipo 11 e pouca da noite. E com esse horário, o Ted super preocupado, sem saber aonde ela tava, porque ela não atendeu o telefone dela, tipo, não sabia como se comunicar com ela, não sabia onde ela tava. E aí, quando ela chega toda arrumada e chega com a orquídea e que ele vê assim, ela usando, ele fica muito decepcionado. Até porque ela saiu com o Kent e não com ele, né? E aí ela descobre que ela acabou dando o bolo nele porque ela realmente esqueceu do compromisso. E no segundo encontro que ela tem com o Kent, ele acaba contando pra ela que, na verdade, aquela orquídea que ela tava toda orgulhosa usando não era ele que tinha dado. Na verdade, quem tinha mandado aquela orquídea para poder fazer o dia perfeito especial era o Ted, sendo que o entregador acabou perdendo o cartãozinho, o bilhete. Então, quando ela recebeu, ela não sabia de quem era. Ela deduziu que era do Kent porque ele tinha chamado ela para jantar com ela naquele dia, então ela pensou, nossa, ele que enviou, ele foi, tipo, super cordial, super cavalheiro e tal, e aí depois disso ela fica super magoada por ter magoado o Ted, ela fala pro Ted que o Ted é o ursinho Ted dela, e aí ele joga na cara dela que ele não é um ursinho de pelúcia, que ele não serve pra ser só o melhor amigo dela, que eles se comportam como se fosse um casal, assim, casados, só quando convém ela, mas quando ele tá com necessidades, ela não tá ali, sabe? Pra representar a parte dela feminina, digamos assim. Se é que vocês me entendem onde o personagem tá querendo chegar, né? Sim, gente, aquilo. Exatamente aquilo que ele queria. Sendo que ela, né, sempre fazendo a sonsa e pulando fora. Não, você é meu melhor amigo, não tem como, nananana. E aí, só depois, quando ele vê que ela vai pro encontro, que ele vai, né,
pro encontro com a Lila, que ela começa realmente a enxergar ele como homem e a ficar com ciúme dele. E aí, depois desse acontecido, né, esse ocorrido, ele falou que ele não ia mais ficar servindo de otário na vida dela, sabe? Tipo assim, de bonequinho, sabe? Basicamente, a Roslyn trata, assim, o Ted como se fosse quase empregado dela, assim. Toda vez que ela tá com alguma situação que ela precisa de ajuda, ela corre pros braços dele. Mas quando ela tá bem, ela meio que esquece que ele existe, sabe? E isso eu acho muito egoísmo da parte dela. Assim, em algumas partes do livro eu cheguei a ficar com raiva da personagem e eu cheguei ao ponto de começar a torcer pro Ted ficar com outra pessoa, pra vocês terem noção do quanto ela tava abusando da boa vontade dele. Eu só sei que tudo de ruim que foi acontecendo assim serviu também pro Ted virar homem, sabe? Porque ele era muito banana na mão da Roslyn, tudo ele fazia por ela, ele deixava de fazer as coisas dele, até, tipo assim, chegar atrasado no trabalho, que é uma coisa que ele nunca fez na vida, ele fazia se ela precisasse de alguma coisa, sabe? E aí, depois desse monte de fora que ele tomou dela e percebeu que ela tava saindo com outro, chegando tarde em casa e tal, ele resolveu agir, né? Mudou a aparência, começou a sair com a Lila, que é amiga dela, começou a ver outra casa pra se mudar, porque ele chegou à conclusão que ele não ia conseguir ficar morando do lado dela, com ela com acesso livre na casa dele, que ele não iria conseguir suportar isso e que ele precisava ter mais independência, assim, sabe? Tanto para os filhos dele não ficarem mais tão apegados a ela, caso ele realmente resolvesse, tipo, ter outra pessoa na vida dele e tal, que ele realmente queria seguir em frente, e eu fui super a favor disso. E aí, à medida que ele foi mudando essas atitudes, ela começou a olhar pra ele realmente como homem, a ver o quanto ele era responsável, o quanto ele era incrível. Ela só começou a reparar o quanto ele era sexy, o quanto ele era firme nas decisões, o quanto ele tinha pegada, digamos assim, depois que a amiga dela, Lila, falou, porque até então ela não reparava nada disso. Parece que foi realmente preciso perder pra dar valor, né? Como diz aquele pagode antigo. Mas, enfim, gente, ele começou a reagir, ele se afastou dela, ele falou assim, bom, como os nossos filhos nem estão em casa e tal, não tem por que a gente ficar se falando, e aí ele começou a evitar ela, assim, toda vez que ele chegava do trabalho, que ela tava no quintal, assim, no jardim, que ela tentava puxar assunto com ele respondia de forma cordial e educada, mas não rendia assunto pra ela. Ele chegou a trancar o portão que ia de um quintal pro outro, ele trancou e ele avisou pra ela que trancou, que ele não queria mais isso de passagem livre um na casa do outro, assim, que quando ela fosse ver as crianças, que era pra avisar, pra ela não entrar mais na casa dele. Chegou o tal dia que as crianças voltariam da casa dos pais e as crianças voltariam também da casa da mãe do Ted, né? E assim, ela tava querendo fazer um churrasco em comemoração ao final, assim, das férias das crianças, que eles teriam só mais uns dias. Eles chegaram meio que assim, como se fosse numa quinta sexta-feira, sabe? Da casa do pai e da casa da avó. E aí, a ideia da Roslyn era fazer um churrasco em comemoração, assim, com a família reunida, porque ela considerava o Ted e os filhos como se fosse família dela. E um final de semana eles iriam acampar. E simplesmente o Ted fala que não vai participar de nada, ele deixa ela super murcha, tanto que ela vai pra pizzaria que eles estão acostumados a irem juntos, assim, ela vai sozinha com as crianças dela, até que ela é surpreendida dele aparecer com os filhos dele lá, e eles sentam na mesma mesa e tal, no caso ela já tava lá com os filhos. Ela se surpreende porque ela já tinha feito convite, ele não tinha aceitado, e depois que eles já estavam até comendo e tal, ele chega lá atrasado com os filhos dele, as crianças comemoram, brincam bastante e tal. A Júlia percebe que tem alguma coisa... A Júlia não, a Ruth percebe... Eu tô falando toda hora, a Júlia por causa da capa, gente, desculpa. A Ruth, que é a filha mais velha da Roslyn, ela tem 13 anos. Ela percebe que o clima da mãe dela com o Ted tá meio estranho, tá meio diferente. Depois ela pergunta se eles brigaram e tal. E aí a Roslyn, em casa, conta, né, pra Júlia, a louca. Conta pra Ruth que, no caso, ela foi pedida em casamento, mas ela não aceitou porque ela não vê ele como homem, vê ele como se fosse quase como irmão. E a Ruth fica muito estranha porque tanto ela quanto os irmãos dela mais novos veem ele como se fosse um pai mesmo, um segundo pai. Esse um ano que o pai dela não tá em casa porque se divorciou e saiu de casa por causa de outra mulher e tal,
as crianças se apegaram muito ao Ted, sabe? Porque ele já era presente na vida delas antes, porque os casais já eram amigos. E depois que a mãe se divorciou do pai, o Ted passou a ficar mais presente ainda, né? O Ted já tinha negado ir no acampamento, mas ele resolve ir no acampamento em cima da hora, porque ele lembra que lá tem urso, e aí ele não quer que aconteça algo com ela ou com as crianças. Eles vão. Eles passariam 3 noites no acampamento, né? 3 noites e 4 dias, ou seja, dormiriam 3 dias lá e passariam 3 dias, tipo assim, de dia lá. Sendo que eles acabam ficando só 2 dias. Porque o que acontece? Gente, tudo dá errado, sério. Tudo que tinha pra dar errado, dá errado. A começar que a viagem demora várias horas pra poder chegar no lugar do acampamento. As crianças super empolgadas, brincando dentro do carro. A Roslyn o tempo todo tentando puxar assunto com ele. E ele assim, com a cara amarrada, com uma cara assim de bunda, sabe? Ignorando ela. Nitidamente sem querer conversar com ela. Ele só parece um pouco mais simpático para as crianças, mas nem para as crianças ele estava conseguindo disfarçar direito do nível assim que ele realmente estava fazendo aquilo, assim, se esforçando. Na primeira noite que eles vão dormir lá, ela acaba sendo atacada por um urso, sorte que ela não se machucou nem nada. Eles inventam de fazer cachorro quente e aí ela vai buscar a bolsa com a comida dentro do carro. Sendo que nisso, um urso invade o acampamento, sente o cheiro da comida e vai pra van, né? No caso, o Ted tem uma Kombi e aí o urso vai pra Kombi e ela tá dentro da Kombi, assim, na hora que ela ia sair da Kombi, assim, com a bolsa cheia de comida, o urso vem, ataca ela, acaba dando uma patada, assim, na bolsa com a comida cai, a salsicha, o pão, que eles iam fazer cachorro quente, o urso começa a comer. E aí, como ela começa a gritar de medo do urso, o urso para de comer e começa a querer ir atrás dela. E ela escondida, assim, dentro do carro. Aí o Ted chega, assim, tipo com uma tocha e consegue colocar o urso pra correr, assim, protege ela. Aí ela vai, abraça ele com vontade, assim, apertando ele contra o corpo dela, chamando ele de meu ursinho Ted, agradecendo por ter sido salva e tal. Ele fica super tentado a beijar ela, assim, porque a atração dele, gente, é totalmente fulminante, assim. Toda cena que você vê os dois juntos, como eu disse, tem aquela tensão sexual, assim, de vocês acharem que, caramba, eles vão se agarrar a qualquer momento. Então, toda vez que eles tinham qualquer contato físico, assim, no livro, era de tirar o fôlego de, caramba, agora eles vão se beijar, sabe? E eles acabaram não se beijando. Mesmo nesse momento, assim. E quando eles estavam quase se beijando, quando ela começou a falar pra ele o quanto ele era importante, o quanto ela tava feliz de ter ele na vida dela, que ele não podia sair da vida dela, e ele começou a falar pra ela que ela também era importante, que ele nunca deixaria nada acontecer, nada de ruim pra ela e tal, as crianças vêm correndo atrás e chegam gritando, e aí atrapalha todo o momento romântico. No dia seguinte, eles fingem que nada aconteceu. No caso, ela tenta ficar mais próxima dele, mas ele volta a ficar mais afastado dela. E de noite acontece outro acidente. Como ela fica muito insistindo em tentar ter proximidade com ele, chega até a tentar beijar ele e ele se afasta, porque ele fala que não quer ser marionete mais na mão dela e não quer que ela fique brincando com o coração dele. Ele fala pra ela que ele quer ficar sozinho na fogueira e que é pra ela ir dormir. Aí ele decide não ficar lá na fogueira, ele decide dar uma caminhada, porque com esse contato que ele teve mais com ela, assim, ao mesmo tempo que ele ficou excitado, sim, excitado, gente, fisicamente falando, ele ficou, assim, pegando fogo, quase agarrando ela, mas ele teve que se segurar muito, aí ele se segurou pra não agarrar ela, e ele decidiu que ele não conseguiria passar o resto da noite perto dela, senão ele ia acabar fazendo alguma besteira. E não era isso que ele queria, sabe? Porque ele queria um compromisso com ela, mas já que ela não queria nada com ele, então eles não iam ter nada. Aí ela tava sem sono, mas como ela sabia que ele não queria que ela ficasse perto da fogueira, ela teve a brilhante ideia de levar um lampião com fogo, não aqueles lampiões elétricos, aqueles antigos que é com fogo dentro. Ela levou pra dentro da barraca, gente. E aí a barraca pegou fogo. Sorte que as crianças não estavam na barraca junto com ela. Ela estava sozinha na barraca dela e as 5 crianças estavam na barraca do Ted, brincando, de contar histórias, essas coisas assim que criança faz. E aí o Ted, quando volta, toma aquele susto assim da barraca dela pegando fogo.
A barraca é destruída, a roupa dela é queimada. E nisso que acontece, em seguida cai um temporal. Ou seja, além dela perder a barraca que ela iria dormir e ela perder todas as roupas dela porque pegou fogo, a roupa que ela tá vestindo acaba ficando encharcada. E para ela não ficar totalmente pegando friagem, ele vai na mochila dele e vê o que dá nela, assim, de roupa. Aí ele pega uma cueca pra ela azul e um camisetão, daqueles camisetões dele, tipo de moletom que ela vivia zoando, tipo assim, ela não zoava ele, mas ela ficava pensando mentalmente o quanto era ridículo que ele usava e tal, que era velho, enfim. E ela acabou pagando com a língua porque ela teve que vestir isso pra não ficar molhada. Aí ele foi e emprestou também uma coberta que ele deixava de reserva dentro do carro. Pra quando as crianças dormiam no carro, coisa assim, ele sempre deixava aquela cobertinha lá. Se o tempo esfriasse e tal. Aí ele foi e deu pra ela se aquecer. E como ela tava sem calças, ela cobriu assim, tipo, da cintura dela pra baixo com essa coberta pra não ficar aparecendo, não ficar praticamente nua na frente dele. E aí eles ficaram conversando, ele pediu desculpa pra ela por ter deixado ela sozinha, que ele não imaginava que aquilo ia acontecer. Ele fala pra ela que eles vão embora, que assim não tinha como, tanto o clima deles não estava bom, quanto o clima no próprio acampamento, que estava dando tudo errado. Um dia era urso atacando, depois temporal, depois a barraca dela teve um incêndio na barraca e ela não teria onde dormir e tal. Então eles decidem ir embora na manhã seguinte. Mas antes de chegar amanhã, que eles ficaram conversando de madrugada, ela foi tentando se aproximar dele e aí ela deixou propositalmente a coberta, assim, tipo, escorregar das pernas dela pra ela ficar com as pernas e as coxas, assim, de fora, sabe? E aí ele ficou super tentado de novo com ela. Eles acabam se beijando, sendo que aí de novo ele resiste pra não passarem do beijo. Até porque, assim, ele é um homem totalmente de princípios, sabe? Que é uma coisa que eu vejo muito, assim, nesses livros. Porque se fosse na vida real, com bem menos que isso, os caras já vão pra cima. Que dirá se a mulher, tipo, literalmente beijasse eles e tivesse, tipo, quase nua, sabe? Mas, enfim, voltam pra casa. Ele decide de novo se afastar dela, sendo que eles voltam a se reaproximar de novo. Esse livro é cheio de indas e vindas, acontece várias coisas. Nem dá tempo de eu contar tudo pra vocês, assim, do que acontece dessas indas e vindas deles, que são várias vezes no livro, porque senão o meu vídeo ia ter mais de 1 hora de vídeo pra contar realmente o livro inteiro pra vocês. Mas a questão é a seguinte, a filha deles, olha só, a filha dela, né, a filha mais velha, a Ruth, quando ela descobre que ele realmente tá se afastando e que não tem chance mesmo da mãe se casar com ele e tal, ela fica muito mal. E aí ela acaba saindo de casa pra dar uma volta, aquela coisa assim de adolescente rebelde, ela acaba sendo atropelada. Nisso, ela consegue quebrar o braço em 2 ou 3 partes, fora que ela ficou toda ralada. A mãe dela tava no trabalho e não foi notificada na hora. E aí, quem acabou levando a Ruth pro hospital e acompanhando ela lá, assinando a cirurgia dela, fazendo tudo pra menina, ficando como responsável, foi realmente o Ted, assim. Todo mundo falou com ele como se ele fosse realmente pai da menina. E aí, a Roslyn chega, agradece ele pelo cuidado com a filha. Aí ele decide que ele realmente não vai mais se afastar dela, porque toda vez que eles se afastam, acontece alguma coisa muito ruim e ele fica se sentindo culpado e tal. Ela acaba se declarando pra ele também, falando que ama ele, que quer muito ficar com ele e tudo mais. E no final das contas eles acabam ficando juntos e ela acaba finalmente aceitando o pedido dele de casamento, gente. Ela enrolou o máximo, assim, do livro, mas chegou a um ponto que ela mesma percebeu o quanto ela se sentiu atraída. E foi muito assim, sabe? Parte do livro, ele correndo atrás dela e ela esnobando ele. E quando ela finalmente começou a correr atrás dele, querendo ele que tava esnobando ela, porque ele ficava pensando assim, nossa, será que ela realmente tá gostando de mim? Ela tá me vendo como homem, ela quer ficar comigo? Ou ela só tá me usando? Antes que vocês perguntem e fiquem na dúvida, eu já vou deixar uma coisa clara pra vocês.
A Lila não ficou com o Ted. Na verdade, ela se aproximou do Ted por interesse. Aí vocês vão perguntar, nossa, como assim por interesse? É porque a família dela, o pai dela, tinha comprado muitas terras em volta daquela fábrica que pegou fogo, que teve as mortes e que eles acabaram comprando o terreno de algumas pessoas e tal. Então, o pai da Lila perdeu muito dinheiro nessa época. E aí, a Lila queria, de alguma forma, meio que se vingar dessa fábrica. E quando ela descobriu que teve o segundo incêndio lá, que teve o segundo problema, e que não tinham falado para as autoridades, que estavam tentando esconder, ela começou a querer ir atrás para saber o que estava acontecendo, saber o que tinha acontecido de fato. E ela achou que ficar com o Ted, que era um cara que trabalhava lá dentro, seria uma boa forma dela se aproximar mais da fábrica e descobrir realmente o que estava acontecendo. Ele se aproximou dela de início, por ela ser uma jovem muito bonita e se interessar nele, e ele tava assim com a autoestima super baixa. Então ele vê que uma menina super nova, bonita, tava dando mole pra ele, deu, tipo assim, uma ajuda também dele a querer se cuidar mais da aparência. E fez até ciúme mesmo pra Roslyn, né? Serviu também pra isso. Mas como ela trabalhava na imobiliária, ela ajudou ele em todo o processo dele comprar aquela casa que era o sonho da Roslyn. Lembra que eu falei pra vocês que tinha uma mansão que tava lá meio que abandonada e que era o sonho dela morar, mas ela não tinha dinheiro, enfim. Ele acabou comprando pra poder, quando ele se casasse com ela, morar lá. E no final das contas, gente, deu tudo certo. A Roslyn conseguiu morar nessa mansão, o Ted conseguiu se casar com ela, os filhos que já se davam super bem viveram a vida felizes, assim, com os dois, como se fosse uma grande família. A Lila não ficou com o Ted, até porque ela não tinha interesse mesmo nele. O Kent, ele acabou no final ficando mais afastado deles, porque o que acontece? O Ted estava desconfiado que o Kent tinha alguma coisa a ver com um incêndio, né, da fábrica e tal, como se fosse algum tipo de sabotagem para a fábrica. E ele acabou descobrindo que, na verdade, o Kent, ele foi... Ai, como é que é a palavra, gente? Ele foi chantageado. O que acontece? O Kent era supervisor. Ele tinha que supervisionar a parte do maquinário da fábrica, principalmente as válvulas. Ele viu que as válvulas estavam funcionando, mas que não eram válvulas novas, que não tinha havido a troca das válvulas. E aí ele iria perguntar ao fabricante por que eles não foram lá para poder fazer a troca. E aí, com isso, ele acabou descobrindo um esquema de trambique, assim, que falaram que colocaram as válvulas novas, mas na verdade colocaram válvulas usadas em bom estado para poderem embolsar o dinheiro. E tentaram dar um cala-boca no Kent com $5.000. E aí deram o dinheiro para ele. Gente, $5.000 agora não parece muito dinheiro. Mas se a gente pensar que esse livro foi escrito nos anos 80, $5.000 naquela época devia ser muito dinheiro. E aí ele foi chantageado, ele não aceitou o dinheiro, ele falou que ia falar, e aí ele foi chantageado de duas formas. O dinheiro foi transferido para ele, então quando ele viu, ele já estava com dinheiro, não tinha muito o que ele fazer quanto a isso. E outra coisa também, falaram que sabiam o paradeiro da filha dele e que se ele denunciasse alguma coisa, que a filha dele iria sofrer as consequências. E aí, depois do trâmite todo, da Lila correndo atrás, do Ted correndo atrás, eles descobriram isso tudo, descobriram essa parte dos trambiques que fizeram com as válvulas através da Roslyn, porque o Ted conta pra ela, chega a um ponto que eles estão tão próximos que eles contam pra ela, e ela conta pro Ted. E aí o Ted e a Lila ficam sabendo de tudo, acabam descobrindo realmente que um dos funcionários de lá que estava desviando o dinheiro e fazendo tudo isso dar errado na fábrica, né, do acidente, que poderia ter matado pessoas e tudo mais. E aí eles acabam pagando para que a filha do Kent venha na cidade para poder ver o pai, porque assim, nas cenas finais do livro, a Roslyn finalmente aceita o pedido de casamento, né, do Ted. Aí eles fazem amor e tal, e logo em seguida ele tem que ir na fábrica para poder ir pro trabalho dele, porque era o horário de trabalho dele. E aí o cara que tava fazendo o trambique na fábrica decide que é tentar se livrar das pessoas que descobriram tudo, né? Tentou matar eles.
sendo que aí eles acionaram a polícia e deu tudo certo, sendo que no meio disso tudo teve um novo vazamento de gás, dessa vez não teve incêndio, mas teve um vazamento de gás, e aí tanto a Roslyn quanto o Kent, eles acabaram respirando esse gás e indo pro hospital. E aí no final, a Roslyn sai do hospital e dá tudo certo, ela fica bem. O Kent respirou um pouco mais o gás lá e ele ficou pior no hospital, mas deu a entender que ele sobreviveu, que depois ele ficou bem. E a filha que ele tanto amava e que tanto estava tentando proteger, mesmo de longe, veio na cidade ver ele. Gente, esse livro, ele tem apenas 192 páginas, mas você lê ele super rápido, porque ele é muito movimentado, ele não é um livro entediante, sabe? Geralmente livro de romance é muito cheio de não chove, não molha. Tudo bem que tem uma parte um pouco que começa a encher, assim, a paciência quando fica nesse lenga-lenga da Roslyn com o Ted de ficar, tipo, indo e voltando toda hora. Ai, volta a se falar, para de se falar. Volta a se falar, para de se falar. Mas, assim, o livro no todo é muito emocionante. O livro prende a atenção da gente. Eu gostei muito mesmo. Cada cena, assim, que eles apareciam juntos, que eles se declaravam, que eles demonstravam o quanto gostavam do outro, assim, super me animava, sabe? Então, eu super indico esse livro. Eu já li outros romances, Júlia, da Nova Cultural. Eu já li romance Júlia, já li romance Sabrina. Tem um outro romance também agora que eu esqueci. E, gente, eu adoro esses livros, assim, de banca de jornal. É muito, muito legal e eu pretendo trazer mais pra vocês. Eu vou ver se eu consigo achar mais livros dessa autora, porque eu gostei muito da forma como ela escreve, eu gostei muito da narração dela. E, assim, a história foi realmente emocionante e de tirar o fôlego, sabe? Então eu gostei bastante. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha / resumo de livro de hoje. Não esquece de dar like, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? E se inscrever aqui no canal, porque eu atualizo o canal 3 vezes na semana. Boa leitura e até o próximo livro!